6. A certa altura, tentei entender se as duas irmãs, Ângela e Ida, minhas amigas mais próximas, haviam notado alguma piora e se Ângela, sobretudo, que tinha a mesma idade que eu, Ida era 2 anos mais nova, também estava mudando para pior. Eu precisava de um olhar que me avaliasse e achava que podia contar com elas. Fomos criadas da mesma maneira por pais que eram amigos havia décadas e tinham as mesmas opiniões. Nós 3, por exemplo, não havíamos sido batizadas e não sabíamos rezar. Nós 3 fomos precocemente informadas sobre o funcionamento do nosso organismo, livros ilustrados, vídeos didáticos com desenhos animados. Nós 3 sabíamos que devíamos nos sentir orgulhosas por termos nascido mulher. Nós 3 entramos para a primeira série não aos 6 anos, mas aos 5. Nós 3 nos comportávamos sempre de maneira ajuizada. Nós 3 tínhamos na cabeça uma densa retícula de conselhos úteis para fugir das armadilhas de Nápoles e do mundo. Nós 3 podíamos nos dirigir aos nossos pais a qualquer momento para satisfazer nossas curiosidades. Nós 3 líamos muitíssimo. Nós 3, enfim, sentíamos um ponderado desprezo pelo consumo e pelos gostos das meninas da nossa idade, embora, encorajadas pelos nossos próprios educadores, fôssemos muito bem informadas sobre músicas, filmes, programas de televisão, cantores, atores e, em segredo, quiséssemos nos tornar atrizes de grande fama, com namorados fascinantes, com quem trocaríamos longos beijos e contatos entre o nosso sexo e o deles. Claro, a amizade entre mim e Ângela era mais próxima, Ida era menor, mas sabia nos surpreender, lia até mais do que nós e escrevia poesias e contos. De maneira que, pelo que me lembro, entre mim e elas não havia dissabores e, mesmo quando ocorriam, sabíamos conversar com franqueza e fazer as pazes. Portanto, como testemunhas confiáveis, interroguei-as algumas vezes cautelosamente. Mas elas não disseram nada de desagradável, ao contrário, demonstraram que me apreciavam muito e eu, de minha parte, sempre as achei graciosas. Eram bem proporcionadas, cinzeladas com tamanho cuidado que só de vê-las eu sentia a necessidade do seu calor e as abraçava e beijava como se quisesse fundi-las comigo. Mas, em uma noite em que eu me sentia especialmente deprimida, elas subiram para jantar em San Giacomo de Capri com os pais e as coisas se complicaram. Eu não estava bem disposta. Sentia-me especialmente deslocada, comprida, magra, pálida, grosseira em cada palavra ou gesto e, por isso, pronta para captar alusões à minha degradação, mesmo quando elas não existiam. Ida, por exemplo, perguntou, apontando para os meus sapatos. São novos? Não, já tenho há um tempão. Não me lembro deles. Algum problema? Não, nada. Se você os notou agora, quer dizer que agora tem algum problema. Nada disso. Acha que as minhas pernas são finas demais? Continuamos assim por um tempo, elas me tranquilizando, eu escavando as tranquilizações delas para entender se falavam a verdade ou escondiam por trás dos bons modos a péssima impressão que eu havia causado. Minha mãe interveio com seu tom fraco dizendo: Giovanna, chega, suas pernas não são finas. E eu fiquei com vergonha, calei-me logo, enquanto Costanza, a mãe de Ângela e Ida, reforçava: Você tem tornozelos lindos, e Mariano, o pai delas, exclamava rindo: Coxas ótimas, no forno com batatas ficariam uma delícia. Não parou por aí, continuou a zombar de mim, brincava sem parar, era uma pessoa que alegava saber levar a alegria até um funeral. O que essa menina tem esta noite? Balancei a cabeça para dizer que não tinha nada e tentei sorrir, mas não consegui. Sua maneira de ser divertida me deixava nervosa. Que bela cabeleira, o que é, uma vassoura de sorgo. Fiz novamente um sinal negativo com a cabeça e, daquela vez, não consegui esconder o incômodo. Ele me tratava como se eu ainda tivesse 6 anos. É um elogio, minha querida. O sorgo é uma planta gordinha, um pouco verde, um pouco vermelha e um pouco preta. Murmurei de cara amarrada. Não sou gordinha nem verde, nem vermelha, nem preta. Ele me olhou perplexo, sorriu, e disse para as filhas: Por que Giovanna está tão ranzinza esta noite? Eu disse com a cara ainda mais amarrada: Não estou ranzinza. Ranzinza não é um insulto, é a manifestação de um estado de espírito.
Você sabe o que significa? Fiquei calada. Ele se dirigiu novamente às filhas fingindo desânimo. Ela não sabe. Ida, diga para ela. Ida disse de má vontade. Significa que você está de cara amarrada. Ele diz a mesma coisa para mim. Mariano era uma pessoa assim. Ele e meu pai se conheciam desde a época da universidade. Como nunca haviam se perdido de vista, ele estava presente na minha vida desde sempre. Um pouco pesado, totalmente calvo, com olhos azuis, me impressionara desde pequena por causa do rosto pálido demais e um pouco inchado. Quando aparecia na nossa casa, algo que acontecia com muita frequência, era para ficar falando horas e horas com seu amigo, pondo em cada frase um descontentamento amargo que me deixava nervosa. Ensinava história na universidade e colaborava constantemente com uma revista napolitana de prestígio. Ele e papai discutiam o tempo todo, embora nós, as três meninas, entendêssemos pouco ou nada do que diziam. Crescemos com a ideia de que haviam atribuído a si mesmos uma tarefa muito difícil, que exigia estudo e concentração. Mas Mariano não se limitava, como meu pai, a estudar dia e noite. Ele atacava, em voz bastante alta, vários inimigos, gente de Nápoles, de Roma e de outras cidades, que queriam impedir que ambos realizassem bem o próprio trabalho. Ângela, Ida e eu, embora não fôssemos capazes de tomar posição, ficávamos sempre do lado dos nossos pais e contra quem queria mal a eles. Mas, no fim das contas, de todos aqueles discursos que eles faziam, nos interessavam apenas os xingamentos em dialeto que Mariano pronunciava contra pessoas famosas da época. Isso acontecia porque nós três, eu em especial, estávamos proibidas não apenas de dizer palavrões, mas também, de maneira mais geral, de pronunciar uma sílaba sequer em napolitano. Proibição inútil. Nossos pais, que nunca nos proibiam nada, até quando nos proibiam alguma coisa eram indulgentes. Então, falando baixinho, de brincadeira, repetíamos entre nós os nomes e sobrenomes dos inimigos de Mariano, acompanhados dos epítetos obscenos que havíamos ouvido. Mas, enquanto Ângela e Ida achavam aquele vocabulário do pai apenas divertido, eu não conseguia separá-lo de uma impressão de maldade. Não havia sempre uma malevolência nas suas brincadeiras. Ela não estava presente também ali, naquela noite. Eu era ranzinza, eu estava de cara amarrada, eu era uma vassoura de sorgo. Mariano limitara-se a brincar ou, brincando, dissera ferozmente a verdade. Sentamo-nos à mesa. Os adultos iniciaram conversas chatas sobre não sei quais amigos que planejavam se mudar para Roma. Nós ficamos entediadas em silêncio, esperando que o jantar acabasse logo para nos refugiarmos no meu quarto. Durante todo o tempo, tive a impressão de que meu pai não ria nunca, minha mãe mal sorria, Mariano ria muitíssimo, e Costanza, sua mulher, ria pouco, mas com gosto. Talvez meus pais não estivessem se divertindo como os pais de Ângela e Ida porque os havia entristecido. Os amigos deles estavam contentes com as filhas, enquanto eles não estavam mais contentes comigo. Eu era ranzinza, 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 e o simples fato de me ver ali à mesa os impedia de ficar alegres. Como minha mãe era séria, e como era bonita e feliz a mãe de Ângela e Ida. Meu pai agora estava servindo vinho para ela, dirigia-lhe a palavra com gentileza distante. Costanza lecionava italiano e latim, seus pais, riquíssimos, deram-lhe uma ótima educação. Tal era sua fineza que, às vezes, parecia que minha mãe a estudava para imitá-la, e eu, quase sem perceber, fazia o mesmo. Como era possível que aquela mulher tivesse escolhido um marido como Mariano? O fulgor dos ornamentos, as cores das roupas que sempre lhe caíam bem me deslumbravam. Justo na noite anterior, eu havia sonhado que ela lambia com a ponta da língua uma das minhas orelhas como uma gata. E o sonho me proporcionara conforto, uma espécie de bem-estar físico que, por algumas horas, ao acordar, me fez sentir segura. Agora, sentada à mesa ao lado dela, tive esperança de que sua boa influência tirasse da minha cabeça as palavras do marido. No entanto, elas perduraram por todo o jantar. Meus cabelos me fazem parecer uma vassoura de sorgo. Minha cara é ranzinza, acentuando o meu nervosismo.
Oscilei o tempo todo entre a vontade de me divertir dizendo frases obscenas no ouvido de Angela e um mal-estar que não cessava. Assim que terminamos a sobremesa, deixamos nossos pais e suas conversas e nos fechamos no meu quarto. Ali perguntei a Ida sem rodeios. Minha cara é amarrada. Vocês acham que estou ficando feia? Elas se olharam e responderam quase ao mesmo tempo. Claro que não. Digam a verdade. Percebi que hesitavam. Angela acabou dizendo. Um pouquinho, mas não fisicamente. Fisicamente você é bonita, reforçou Ida, você só fica um pouco feia por causa das preocupações. Acontece comigo também. Quando me preocupo, fico feia, mas depois passa, disse Angela, me beijando. 7. Aquela correspondência entre preocupação e feiura inesperadamente me consolou. Há uma feiura que depende das ansiedades, disseram Angela e Ida, se as ansiedades passam, você volta a ser bonita. Quis acreditar naquilo e me esforcei para ter dias despreocupados. Mas me obrigar a manter serenidade não funcionou. A cabeça de repente embaçava e aquela obsessão recomeçava. Cresceu uma hostilidade em relação a tudo, difícil de refrear com uma falsa benevolência. E logo concluí que as preocupações não eram por nada passageiras, talvez nem fossem preocupações, mas sentimentos ruins que se alastravam pelas minhas veias. Não que Angela e Ida tivessem mentido sobre aquela questão, elas não eram capazes disso, havíamos sido educadas para nunca mentir. Elas, com aquela correspondência entre feiura e ansiedade, haviam provavelmente falado de si mesmas, da experiência delas, repetindo as palavras usadas por Mariano. Nas nossas cabeças havia muitos conceitos que ouvíamos dos nossos pais, para aquietá-las em alguma ocasião. Mas Angela e Ida não eram eu. Angela e Ida não tinham na família uma tia Vitória com a qual o pai delas, as comparara. Uma manhã, na escola, senti de repente que eu nunca mais voltaria a ser como meus pais queriam, e o cruel Mariano perceberia, e minhas amigas fariam amizades mais adequadas, e eu ficaria sozinha. Fiquei deprimida. Nos dias seguintes o mal-estar ganhou força novamente e a única coisa que me dava um pouco de alívio era me esfregar continuamente entre as pernas para me sentir atordoada de prazer. Mas como era humilhante esquecer de mim mesma daquela maneira, depois eu ficava mais descontente do que antes, às vezes enojada. Eu tinha uma lembrança muito agradável das brincadeiras com Angela, no sofá da minha casa, quando, diante do televisor ligado, deitávamos uma na frente da outra, entrelaçávamos as pernas e, sem tratativas, sem regras, em silêncio, posicionávamos uma bonequinha entre o gancho da minha calcinha e a dela, então nos esfregávamos, nos retorcíamos sem constrangimento, pressionando com força entre nós a boneca que parecia vivíssima e feliz. Outros tempos. O prazer agora não me parecia mais uma brincadeira alegre. Depois eu ficava toda suada, sentia-me cada vez mais disforme. Tanto que, dia após dia, fui novamente tomada pela ânsia de examinar meu rosto e voltei com maior obstinação a passar muito tempo diante do espelho. A coisa teve uma evolução surpreendente. De tanto olhar o que me parecia defeituoso, senti o desejo de cuidar daquilo. Eu examinava minhas feições e pensava, esticando o rosto. Pronto, era só ter o nariz assim, os olhos assim, as orelhas assim e eu seria perfeita. Eram leves imperfeições que me deixavam melancólica e me enterneciam. Coitada, eu pensava, como você é azarada. E eu sentia um arrebatamento repentino pela minha própria imagem, tanto que, uma vez, cheguei a beijar minha boca justamente enquanto pensava desolada que ninguém jamais me beijaria. Foi assim que comecei a reagir. Passei aos poucos do aturdimento dos dias passados a me estudar a necessidade de me ajeitar como se eu fosse um pedaço de algum material de boa qualidade avariado por um operário canhestro. Aquilo era eu, fosse qual fosse esse eu, e eu precisava cuidar daquele rosto, daquele corpo, daqueles pensamentos. Em uma manhã de domingo, tentei dar um jeito em mim mesma com maquiagens da minha mãe. Mas, quando ela entrou no meu quarto, disse rindo, está parecendo uma máscara de carnaval, precisa melhorar. Não protestei, não me defendi, pedi da maneira mais submissa possível.
Você me ensina a me maquiar do seu jeito. Cada rosto tem sua maquiagem. Quero ser como você. Ela ficou com pena, fez vários elogios e começou a me maquiar com extremo cuidado. Passamos horas maravilhosas, brincamos, rimos. Em geral, ela era silenciosa, muito composta, mas comigo, só comigo, estava sempre pronta a voltar a ser uma menina. A certa altura, meu pai apareceu com seus jornais, nos viu brincando daquela maneira e ficou contente. Como vocês estão bonitas, disse. Sério? Perguntei. Seríssimo, nunca vi mulheres tão esplêndidas. E foi se fechar no quarto. Aos domingos, lia os jornais e depois estudava. Mas assim que eu e minha mãe ficamos sozinhas, ela, como se aqueles poucos minutos tivessem sido um sinal, perguntou com sua voz sempre cansada, mas que parecia desconhecer incômodo e apreensão. Por que você mexeu na caixa de fotos? Silêncio. Então ela havia percebido que eu remexera em suas coisas. Havia percebido que eu tentara raspar a tinta preta do pincel atômico. Havia quanto tempo? Comecei a chorar, embora tenha resistido às lágrimas com todas as minhas forças. Mamãe, eu disse entre soluços, eu quis, eu acreditei, eu achei, mas não conseguia dizer nada do que eu queria, acreditava, achava. Fiquei agitada, lágrimas e mais lágrimas, e ela não conseguia me acalmar. Pelo contrário, assim que soltava algumas frases com sorrisos compreensivos, não precisa chorar, é só pedir para mim, para o seu pai. Seja como for, você pode olhar as fotos quando quiser, porque está chorando. Calma, eu soluçava ainda mais. No fim, ela pegou minhas mãos e então disse com calma. O que você estava procurando? Uma foto da tia Vitória. 8. Entendi que, àquela altura, meus pais haviam percebido que eu escutara suas palavras. Deviam ter falado muito a respeito, talvez até tivessem consultado os amigos. Meu pai certamente estava muito chateado, muito provavelmente, encarregar a minha mãe de me convencer que a frase que eu havia entreouvido tivera um sentido diferente daquele que podia ter me ferido. Essa certamente era a situação. A voz da minha mãe era muito eficiente em operações de remendo. Ela nunca tinha rompantes de ira, nem de embaraço. Quando Costanza, por exemplo, zombava dela por todo o tempo gasto para preparar as aulas, corrigir as provas dos romances sem graça e às vezes até reescrever páginas inteiras, ela sempre retrucava baixinho, com uma limpidez sem acrimonia. E também nas vezes em que dizia: Costanza, você tem muito dinheiro, pode fazer o que quiser, já eu preciso ralar. Conseguia usar poucas palavras suaves, sem um ressentimento evidente. Então, quem melhor do que ela para remediar o erro? Depois que me aquietei, ela disse com aquela sua voz: Nós amamos você, e repetiu a frase uma ou duas vezes. Depois começou um discurso inédito para mim até então. Disse que tanto ela quanto meu pai se sacrificaram muito para se tornarem o que eram. Murmurou: Eu não me queixo, meus pais me deram o que podiam, você sabe como eram gentis e afetuosos. Na época, esta casa foi comprada com a ajuda deles. Mas a infância do seu pai, a adolescência, a juventude foram de fato muito difíceis. Porque ele não tinha absolutamente nada, teve de escalar uma montanha com as mãos nuas e os pés descalços, e não acabou, nunca acaba, tem sempre alguma tempestade que o derruba e tudo volta a estaca zero. Por fim chegou em Vitória e me revelou, falando abertamente, que a tempestade que queria derrubá-lo da montanha era ela. Ela? Sim. A irmã do seu pai é uma mulher invejosa. Não invejosa como qualquer pessoa pode ser, mas invejosa de uma maneira muito feia. O que ela fez? Tudo. Porém, mais do que qualquer outra coisa, nunca quis aceitar o sucesso do seu pai. Como assim? O sucesso na vida. Como ele se empenhou na escola e na universidade. A sua inteligência. O que ele construiu. O diploma universitário. O trabalho, nosso casamento, as coisas que ele estuda, a estima que o cerca, os amigos que nós temos, você. Eu também. Também. Não existe coisa ou pessoa que não seja uma ofensa pessoal para a Vitória. Mas o que mais ofende é a existência do seu pai. Em que ela trabalha.
É empregada doméstica, o que você queria que ela fizesse? Parou de estudar na quinta série. Não há nada de errado em ser empregada, você sabe que a senhora que ajuda a Costanza nas tarefas domésticas é uma ótima pessoa. O problema é que ela também culpa o irmão por isso. Por quê? Não existe um porquê. Especialmente se você pensar que seu pai, muito pelo contrário, a salvou. Ela podia ter se arruinado ainda mais. Tinha se apaixonado por um homem casado que já tinha 3 filhos, um marginal. Bem, seu pai, como irmão mais velho, interveio. Mas ela também pôs isso na lista das coisas que nunca perdoou. Talvez papai devesse cuidar da própria vida. Ninguém deve cuidar da própria vida se uma pessoa está em apuros. Mas mesmo ajudá-la sempre foi difícil. Ela nos retribuiu com todo o mal possível. Tia Vitória quer que o papai morra? É feio de se dizer, mas é isso mesmo. E não existe possibilidade de eles fazerem as pazes. Não. Para fazer as pazes, seu pai, aos olhos da tia Vitória, deveria se tornar um homem medíocre como todos os que ela conhece. Mas, como isso não é possível, ela jogou a família contra nós. Por culpa dela, depois que seus avós morreram, não pudemos mais ter relações de verdade com nenhum parente. Não respondi de maneira substanciosa, pronunciei somente poucas frases prudentes ou monossílabos. Mas, enquanto isso, pensei com asco. Então estou ficando parecida com uma pessoa que deseja a morte do meu pai, a ruína da minha família, e lágrimas brotaram novamente. Minha mãe percebeu e tentou refreá-las. Abraçou-me, murmurou. Não precisa ficar chateada, ficou clara agora aquela frase do seu pai? Fiz um sinal enérgico de negação com os olhos abaixados. Então ela me explicou devagar, com uma entonação de repente divertida. Para nós, há muito tempo, tia Vitória não é mais uma pessoa, mas somente um modo de falar. Pense que, certas vezes, quando seu pai está sendo antipático, eu grito em tom de piada. Cuidado, André, você está ficando a cara de Vitória. Então ela me sacudiu afetuosamente e repetiu. É uma frase de brincadeira. Eu murmurei soturna. Não acredito, mamãe, nunca vi vocês falando assim. Talvez não na sua presença, mas a sós, sim. É como um sinal vermelho que usamos para dizer: atenção, falta pouco para perdermos tudo o que desejamos para nossa vida. Eu também. Não, claro que não, nunca perderemos você. Para nós, você é a pessoa mais importante do mundo. Desejamos para sua vida toda a felicidade possível. Por isso, eu e papai insistimos tanto nos estudos. Agora você está tendo umas pequenas dificuldades, mas vai passar. Você vai ver quantas coisas boas vão acontecer na sua vida. Funguei. Ela quis assoar meu nariz com um lenço como se eu ainda fosse pequena, e talvez eu fosse, mas me afastei e disse: e se eu não estudasse mais? Você se tornaria ignorante. E daí? Daí que a ignorância é um obstáculo. Mas você já voltou a estudar, não? É um pecado não cultivar a própria inteligência. Não quero ser inteligente, mamãe, quero ser bonita como vocês dois, exclamei. Você ainda vai ser muito mais bonita. Não, porque estou ficando a cara da tia Vitória. Você é muito diferente dela, isso não vai acontecer. Como você sabe? Com quem posso falar para saber se está acontecendo ou não? Eu estou aqui, sempre estarei. Não é suficiente. O que você propõe? Quase sussurrei. Preciso ver minha tia. Ela ficou calada um instante, depois disse: neste caso é melhor conversar com seu pai. 9. Não interpretei aquelas palavras ao pé da letra. Eu tinha certeza de que ela tocaria no assunto com ele antes e, já no dia seguinte, meu pai diria com a voz que eu mais amava: aqui estamos, às ordens. Se a princesa decidiu que precisamos encontrar tia Vitória, este seu pobre pai, embora com a corda no pescoço, vai acompanhá-la. Ele ligaria então para a irmã para marcar um encontro, ou talvez pedisse a minha mãe para fazê-lo. Ele nunca se ocupava pessoalmente daquilo que o incomodava, ou aborrecia ou magoava. Depois me levaria de carro até a casa dela. Mas não foi o que aconteceu.
Passaram-se horas, dias, e meu pai aparecia pouco, sempre às pressas, dividindo-se entre a escola, algumas aulas particulares e um ensaio complexo que estava escrevendo com Mariano. Saía de manhã e voltava à noite. Naqueles dias chovia sempre. Eu tinha medo que ele se resfriasse, tivesse febre e fosse obrigado a ficar na cama sabe-se lá até quando. Como é possível, eu pensava, que um homem tão miúdo, tão delicado, tenha combatido a vida toda a maldade de tia Vitória? E me parecia ainda mais inverossímil que ele tivesse enfrentado e afastado o marginal casado e pai de 3 filhos que pretendia ser a ruína da irmã. Perguntei a Ângela. Se Ida se apaixona por um marginal casado e pai de 3 filhos, você, como irmã mais velha, faz o quê? Ângela respondeu sem hesitar. Conto para o papai. Mas Ida não gostou daquela resposta e disse à irmã. Você é uma dedo duro, e papai diz que os dedos duros são a pior coisa que existe. Ângela, mordida, respondeu. Não sou dedo duro, eu só faria isso pelo seu bem. Intervim com circunspecção, dirigindo-me a Ida. Então, se Ângela se apaixonar por um marginal casado e pai de 3 filhos, você não vai contar para o seu pai? Ida, leitora inveterada de romances, pensou e disse. Só conto se o marginal for feio e malvado. Aí está, pensei, a feiura e a maldade têm mais peso do que tudo. E, numa tarde em que meu pai havia saído para uma reunião, voltei cautelosamente ao ataque com minha mãe. Você disse que veríamos tia Vitória. Eu disse que era melhor você falar a respeito com seu pai. Achei que você fosse falar com ele. Ele anda muito ocupado. Vamos nós duas. É melhor ele cuidar dessa questão. Além disso, estamos quase no final do ano letivo, você precisa estudar. Vocês não querem me levar. Já decidiram que não vão fazer. Minha mãe assumiu um tom semelhante ao que usava até alguns anos antes, quando, para que eu a deixasse um pouco em paz, propunha alguma brincadeira solitária. Vamos fazer o seguinte. Você conhece Via Miraglia? Não. E Via della Staderà? Não. E Pianto? Não. E Poggio Reale? Não. E a Piazza Nazionale? Não. E a Renácia? Não. E toda a região que se chama Zona Industrial? Não, mamãe, não. Bem, você precisa aprender, esta é a sua cidade. Vou pegar o guia de ruas e, depois de fazer os deveres, você estuda o percurso. Se é tão urgente, você pode ir sozinha até a casa da tia Vitória um dia desses. Aquela última frase me desorientou, me magoou, talvez. Meus pais não me mandavam sozinha nem comprar pão a 200 metros de casa. E, quando eu tinha de encontrar Ângela e Ida, meu pai, ou mais frequentemente minha mãe, me acompanhava até a casa de Mariano e Costanza de carro, depois ia me buscar. Agora, de repente, estavam dispostos a me mandar a lugares desconhecidos para onde eles mesmos iam de má vontade? Não, simplesmente estavam cheios daquela minha lamúria, julgavam irrelevante o que para mim era urgente, em poucas palavras, não me levavam a sério. Talvez, naquele momento, tenha se rompido algo em alguma parte do meu corpo, talvez eu devesse situar ali o fim da infância. Certamente me senti como um recipiente de pequenos grãos que, de maneira imperceptível, caíam para fora de mim por uma fissura minúscula. E não tive dúvidas, minha mãe já havia consultado meu pai, em um pacto com ele, estava prestes a me separar deles e vice-versa, a deixar claro que eu teria de me virar sozinha com os meus devaneios e caprichos. Por trás dos seus tons fracos e gentis, ela acabara de me dizer: você se tornou uma chata, está complicando minha vida, não estuda, os professores se queixam e você não para de falar na tia Vitória. Ah, que drama, Giovanna, como posso explicar que a frase do seu pai era carinhosa? Chega, vá brincar com o guia das ruas e não me perturbe mais. Estando minha interpretação certa ou não, aquela, de qualquer maneira, foi minha primeira experiência de privação. Senti o vazio doloroso que em geral surge quando de repente nos é tirado algo do qual nada aparentemente poderia nos separar. Permaneci em silêncio. E, como ela acrescentou, feche a porta, por favor, saí do quarto.
Fiquei algum tempo parada diante da porta fechada, atordoada, esperando que minha mãe me entregasse de fato o guia de ruas. Não aconteceu, então me afastei quase nas pontas dos pés até meu quarto para estudar. Mas, naturalmente, não abri um livro sequer. A cabeça começou a martelar propósitos até então inconcebíveis. Não preciso que minha mãe me dê o guia de ruas, eu vou pegá-lo, vou estudá-lo e irei até a casa de tia Vitória a pé. Vou andar dias a fio, meses. Aquela ideia me seduzia. Sol, calor, chuva, vento, frio, e eu andando entre mil perigos até encontrar meu próprio futuro de mulher feia e pérfida. Farei isso. Ficaram na minha cabeça boa parte daqueles nomes desconhecidos de ruas que minha mãe havia listado. Eu podia procurar logo pelo menos um. Fiquei pensando, sobretudo, em Pianto. Com aquele nome que aludia a pranto, devia ser um lugar de muita tristeza. Minha tia, então, morava em uma área em que as pessoas sentiam dor ou onde talvez causassem sofrimento. Uma rua de tormentos, uma escada, arbustos cheios de espinhos que arranhavam as pernas, cães vira-latas sujos de lama com bocas enormes e cheias de babá. Pensei em procurar primeiro aquele lugar no guia de ruas e fui para o corredor, onde ficava o telefone. Tentei puxar o fascículo, imprensado entre as maciças listas telefônicas. Mas, enquanto fazia isso, notei em cima dos volumes a caderneta na qual estavam escritos todos os números de telefone a que meus pais recorriam. Como eu não havia pensado naquilo? Provavelmente o número de tia Vitória estava na caderneta e, se estava ali, por que esperar que meus pais ligassem? Eu mesma poderia ligar. Peguei a caderneta, fui até a letra V, não encontrei nenhuma Vitória. Então pensei, ela tem meu sobrenome, o sobrenome do meu pai, Trada, e logo procurei na letra T, estava lá, Trada Vitória. A caligrafia um pouco desbotada era do meu pai, seu nome estava entre muitos outros como o de uma estranha. Foram instantes de apreensão, exultei, parecia que eu estava diante da entrada de uma passagem secreta que me levaria sem mais obstáculos até ela. Pensei, vou ligar. Agora. Digo, sou sua sobrinha Giovana, preciso me encontrar com você. Talvez ela mesma venha me pegar. Marcaremos um dia, uma hora e nos veremos aqui embaixo de casa, ou lá embaixo na Piazza Vanvitelli. Verifiquei se a porta da minha mãe estava fechada, voltei até o telefone, tirei do gancho. Mas justamente no momento em que acabei de discar o número e ouvi a linha livre, tive medo. Pensando bem, depois das fotografias, era a primeira iniciativa concreta que eu tomava. O que estou fazendo? Devo contar, se não à minha mãe, ao meu pai, porque um deles precisa me autorizar. Prudência, prudência, prudência. Mas eu havia hesitado demais e uma voz grossa como a dos fumantes que iam lá em casa para longas reuniões disse, alô. E falou com tamanha determinação, com um tom tão grosseiro, com uma pronúncia napolitana tão agressiva que bastou aquele alô para que eu ficasse aterrorizada e desligasse. Foi por um triz. Ouvi a chave que girava na fechadura, meu pai estava chegando em casa.